Cara, eu não sei se você conhece o Rica Games. Ele fez muito sucesso, né, um tempo atrás na internet. Tipo assim, ele gravava uns vídeos meio estranhos, todo mundo percebia que ele era meio doidinho. Alguns vídeos dele eram engraçados, outros eram bizarros, outros ele falavam umas merda enorme. Mas muita gente gostava dele. Ele produzia conteúdo lá pelos anos, sei lá, 2010, 11, 12, acho que até 2016 ele fez alguns vídeos. Só que depois ele parou. Aí nesse ato de 2016 até hoje, ele foi crescendo, né? As pessoas foi procurando o vídeo dele, acompanhando ele, vendo. Vários memes dele foram feitos. E só que ele nem sabia disso, né? Ele ficou tipo offline total. Porque ele é um cara assim, um cara bem simples na época, né? Com alguns problemas mentais. E só que aí ele ficou longe, né, disso. Só que aí ele foi crescendo na internet sem saber e tal, ficando famoso. E aí, o que aconteceu? Esse menino aqui que tá entrevistando ele, achou ele, fez uma entrevista com ele. Essa entrevista, tipo, fez maior sucesso e tal. E muita gente se sensibilizou pela situação dele, buscou ajudar e tal. Falou, vamos fazer uma vaquinha, a gente tem que ajudar ele e tal. E aí resolveram fazer uma vaquinha. Aí esse menino aqui deu pra ele, acho que foi 13 mil que ele arrecadou. E esse aqui deu um PC de 12 mil, que é o Renan Play. E aí, né, eles ajudaram, né, o Rick e tal. Só que aí o que aconteceu? A maior bênção que caiu sobre a vida do Rica se transformou na maior desgraça da vida dele. Assim, você até vê, né? Olha o jeito que o cara tava antes, o jeito que o cara tá agora. Você vê o declínio. O que aconteceu? Mano, o cara, assim, ele entrou numa espiral de autodestruição. Voltou a beber muito. Começou a brigar com todo mundo. Ameaçou o Renan Play, ameaçou o menino Thomas, ameaçou o tio, ameaçou o pai. Assim, agrediu o pai. Começou a dar uns raios, começou a ir pra porta da casa dele e ficou lá se masturbando pra quando alguma mulher passava. Assim, e olha que eu tô resumindo, porque todo dia é uma merda diferente. E as lives dele se tornaram um entretenimento de autodestruição para pessoas que sentem um prazer em ver ele se autodestruindo. Mas aí uma coisa que eu gostaria de refletir sobre isso é sobre a natureza autodestrutiva do homem, né? Muita gente pode falar assim, o Rica ele age assim porque ele tem problemas mentais, né? Então esses problemas mentais influenciam e assim ele acaba se autodestruindo. Só que uma coisa que me pega nessa questão é o seguinte, que não só os doidinhos se autodestroem, as pessoas comuns ou que não aparentam ter problemas mentais acabam se autodestruindo, né? Lembrando que a autodestruição ela tem uma série de facetas que podem se manifestar das mais diferentes maneiras. Por exemplo, esse gordinho aqui do lado do Ronaldo é um britânico que ele ganhou na Mega Sena lá da Inglaterra e ele ganhou muito dinheiro. Ele era um minerador pobre, um trabalho terrível que ele tinha, e ele gastou todo o dinheiro que ele ganhou com assim, tudo que é tipo de bobagem, não construiu nada e voltou para a mesma vida que ele tinha antes. E o Ronaldo, ele falou uma vez no programa do Danilo Gentili que uma pesquisa, né, que a maior parte dos jogadores da NBA e da NFL, depois de 5 anos aposentados, declaram falência, e com jogadores de futebol não é a mesma coisa. Então, assim, você percebe um padrão aqui de autodestruição? Porque, o cara se torna jogador de futebol, o cara fica famoso, o cara se torna ídolo de um time, muita gente admirando ele, o cara ganha dinheiro do clube, de patrocínio, e o cara destrói tudo, o cara não constrói nada. Se a gente olhar até mesmo para artistas, a gente tem aqui a Amy Winehouse,
E cara, essa mulher aqui, ela entrou numa das maiores espirais de autodestruição. O jeito que essa mulher se afundou em drogas. Então, tipo assim, você pensa, a mulher se tornou famosa, rica, extremamente reconhecida, conseguia viver da arte dela, algo que é muito, muito, muito difícil de se alcançar. E mesmo assim ela entrou numa espiral de autodestruição, né? Eu botei outra aqui, figuras que também tiveram uma faceta assim de autodestruição, não tão intensa igual dela, como o Freddie Mercury e o Kurt Cobain, mas e tem vários outros artistas que também entraram nessa espiral de autodestruição. Até mesmo você, às vezes, pode entrar nessa espiral de autodestruição, de sabotagem. Quantas vezes você não tem esse comportamento na sua vida? E lembrando que a autodestruição, ela não se resume somente a, tipo, usar drogas e tal, mas ficar procrastinando um projeto, não aproveitar determinadas oportunidades claras que estão na sua frente, adotar determinados comportamentos repetitivos que te prejudicam e você tem consciência que te prejudica, tudo isso é autossabotagem. Eu também aqui coloquei uma outra, né, que é a parábola do filho pródigo, que basicamente, você já deve ter ouvido falar, né, mas é que um cara, ele era muito rico, ele tinha 2 filhos, e um dos filhos chegou nele e falou, olha, eu quero já a minha herança. E o pai vendeu, né, a metade das coisas que ele tinha e deu o dinheiro pro filho. E o filho saiu, torrou todo o dinheiro com as mais profundas bobagens, acabou com tudo, entrou na miséria, tinha que pegar os piores trabalhos possíveis para sobreviver. E mesmo assim, quando ele tinha que comer, depois que o dinheiro acabou, ele refletia, falava, cara, os empregados da casa do meu pai comiam melhor do que eu tô comendo agora. E depois disso ele voltou para casa e o pai dele recebeu ele, né? Então assim, às vezes você pode estar em uma espiral de autodestruição e essa pequena parábola pode ser uma auto-reflexão de entender que você pode ter uma redenção, você pode melhorar. Não sei qual é a sua espiral de autodestruição, porque ela varia, vai desde vícios, procrastinação, comportamentos ruins, amizades erradas, pessoas ruins que você não consegue desvincular da sua vida. Bom, o que o Freud fala sobre isso? O Freud, ele tem um conceito chamado pulsão de morte. O que é isso? Bom, antes disso, a gente entrar nesse detalhe, tem um negócio que chama princípio do prazer, né? Freud acreditava que o ser humano ele sempre tinha uma busca daquilo que é melhor para ele, daquilo que ia trazer mais prazer e fugindo da dor, fugindo do desconforto. Só que o que aconteceu? Depois de um tempo, o Freud começou a ver que algumas pessoas tinham uma tendência de tudo que elas faziam na vida delas davam errado. Elas sempre se auto-sabotavam, entravam nas piores amizades, tomavam golpes em negócio, elas sempre tinham um comportamento autodestrutivo, seja em vício, seja machucando o próprio corpo. Os sonhos dela eram quase todos terríveis, né? E o sonho para Freud era tipo uma realização de prazer, um alcance pelo prazer, só que os sonhos das pessoas eram completamente terríveis. E aí ele começou a desenvolver a teoria da pulsão de morte, que é basicamente uma força psíquica inconsciente que conduz a pessoa para a autodestruição. E isso não é algo consciente, não é uma decisão, não é algo que uma pessoa vira, escolhe e fala, cara, eu quero acabar com a minha vida, eu quero fazer coisas ruins, eu quero me autodestruir, não. É como se tivesse um imã que puxasse ela para as piores decisões, né? É um comportamento, igual eu falei antes, de autodestruição, comportamentos repetitivos, sabe? Muitas vezes uma busca pela estagnação, é como se uma pessoa ela se auto-sabotasse constantemente, ela fizesse tudo para não sair do lugar, ou muitas vezes para voltar atrás. Lembrando que a autodestruição, comportamentos autodestrutivos, autossabotagem, é um conceito complexo que existe várias formas de ver ele, né? A filosofia vai ter uma forma, a psicanálise vai ter uma forma, dentro da psicologia você vai ter várias teorias e eu gostaria de trazer algumas visões aqui hoje para tentar te ajudar. O Gabor Maté, que é um médico canadense, ele é
se eu não me engano, ele é austríaco-canadense. Ele passou por muitas dificuldades na vida dele. A família dele nasceu na Áustria, na época do nazismo, foram extremamente perseguidos. O pai dele foi para um campo de concentração para trabalhar à força. Vários membros da família dele foram eliminados. A mãe dele tinha que muitas vezes esconder ele, deixar ele num lugar lá sozinho, abandonado, para ele não ser morto, ele não ser capturado. Assim, eles passaram muitas dificuldades, até que eles conseguiram se mudar para o Canadá, né? E no Canadá ele se tornou um médico de família e ele cuidava, né, dos mais variáveis tipos de paciente. E ele notou que alguns pacientes que eram viciados, ele notou que o vício, e eu gosto muito dessa frase dele, que o vício é um pedido de ajuda. Um pedido de ajuda não somente no sentido que a pessoa está em uma situação degradante e ela precisa de ajuda, mas uma questão do que está por trás do vício, que muitas vezes aconteceu uma dor profunda na vida dessa pessoa, algum tipo de trauma, algum tipo de desconforto, e o vício ele se torna uma ferramenta de prazer, uma ferramenta para se esquecer da dor, uma ferramenta de se livrar disso, de esquecer tudo isso, entende? Então quando uma pessoa ela está viciada, é porque ela tem alguma dor profunda que ela não consegue lidar de uma forma correta, e ela fica desesperada e ela se agarra a prazeres momentâneos, rápidos e intensos para aliviar aquela dor. O Jordan Peterson, que é outro canadense, só que agora é um psicólogo canadense, ele fala muito sobre a visão da vida, sobre a ótica da ordem e o caos, né? Como se a vida ela tivesse dois tipos de manifestação. A ordem, que seriam as coisas saindo bem, saindo da forma como você quer, e o caos. O caos seria a discórdia, as coisas saindo fora do controle. Seria, como o próprio nome diz, né, o completo caos. E essa visão do Jordan Peterson se assemelha muito a outras visões mais antigas, como por exemplo do taoísmo. Não sei se você já viu o símbolo do Yin e Yang, provavelmente você já viu, que é aquele que tem um símbolo redondo, aí tem uma parte branca, uma parte preta, aí tem uma bolinha preta na parte branca, uma bolinha branca na parte preta. Sabe aquele símbolo oriental? É o símbolo do Yin e Yang, que basicamente significa duas forças opostas, né? Que pode ser o masculino, o feminino, a ordem e o caos, né? E se a gente observar na parte da ordem, que é aquela parte branca, a gente vê a bolinha preta. Ou seja, mesmo dentro da ordem, existe o caos, existe a discórdia. E o Jordan Peterson, ele que gosta muito de usar exemplos de histórias, de mitos, ele traz, por exemplo, o livro de Gênesis, onde Deus criou o homem e a mulher. E ao criar os dois, o homem e a mulher, no Jardim do Éden, Deus fez um lugar praticamente perfeito. Um lugar onde Adão e Eva estariam completamente seguros. Só que o que aconteceu? A serpente entrou lá, né? Satanás entrou lá. Ou seja, mesmo em um lugar perfeito, de ordem, houve o caos. Isso é até uma reflexão boa para se a gente ter, porque muitas vezes a pessoa ela entra numa determinada ilusão que ela vai construir na vida dela um paradigma de profunda ordem, que nada vai dar errado. Muitas pessoas se frustram, né? Se as coisas dão errado, não saem como elas querem. Só que, cara, se mesmo Deus que buscou construir algo perfeito para a humanidade, houve-se caos, houve-se discórdia, por que na sua vida será perfeito? Muitas vezes é uma ilusão que as pessoas criam, que elas pensam, eu só vou ser feliz, eu só vou ter paz quando tudo estiver perfeito, saindo da forma como eu quero. Cara, se você pensar assim, você tá ferrado, né? Pais extremamente protetores que querem proteger os filhos e falam, eu vou criar um ambiente perfeito para que nada de ruim aconteça na vida deles. Eles só estão criando pessoas fracas que vão se ferrar na frente. O ideal seria eles fortalecer os filhos dele para aguentar esse tipo de situação, porque o caos vai vir, mesmo na ordem o caos vem, e o melhor a se fazer é se fortalecer. E o que é que tudo isso, né, tem a ver que eu tô falando de yin e yang, de caos? Bom, no livro de Gênesis, você já deve saber, né, que Satanás engana o homem e a mulher e os dois comem o fruto proibido.
E ao comerem o fruto proibido, eles ganham, né, o conhecimento do bem e do mal. E Adão começa a ter um comportamento diferente que ele tinha antes. Ele fica envergonhado por estar pelado, ele busca colocar uma roupa. Quando Deus aparece no final do dia, porque Deus sempre aparecia para os dois caminharem juntos, Deus não acha Adão porque Adão está escondido. Sabe, Adão está com vergonha de Deus, Adão está com medo de Deus. Adão começou a perceber pela primeira vez a pequenez que ele tem diante de Deus e ele busca se esconder. E o Jordan Peterson, através dessa analogia, ele fala muito sobre a consciência negativa que nós temos de nós mesmos. Por exemplo, é muito comum que uma pessoa que fez uma cirurgia cardíaca, por exemplo, uma troca de coração, que é uma cirurgia bem complicada, porque o seu corpo não gosta que seus órgãos sejam trocados, ele acha isso muito estranho e muitas vezes ele ataca o coração novo, por isso tem que tomar determinados medicamentos para que isso não aconteça. Muitos pacientes acabam não tomando esses medicamentos. Só que muitas vezes esses mesmos pacientes que não tomam esses medicamentos que deveriam tomar, eles cuidam muito bem dos animais de estimação, da mãe. Se fosse a mãe dele fazendo isso, ele ficaria super bravo, ele falaria, não, mas você tem que tomar. Só que ele mesmo não tem esse comportamento. Por quê? Voltando ao livro de Gênesis, seria porque o ser humano, por ter consciência agora do bem e do mal, ele tem a profunda consciência do mal que existe dentro dele, das coisas ruins que ele já fez, das coisas que ele não se orgulha, das oportunidades que ele perdeu, das coisas erradas que ele fez, dos arrependimentos. E essa dor profunda que ele nutre dentro dele acaba se manifestando como um certo ódio por si, um certo falta de apego por si, uma falta de vontade de se cuidar. Não que isso seja algo consciente, mas a pessoa ela não se dá a devida importância. Ela dá para os outros, mas para si não. E o Jordan Peterson ele fala para resolver isso, para você fazer a seguinte analogia. Quando você for cuidar de si, imagine que você está cuidando de alguém que está sob sua responsabilidade, alguém que você goste, porque você também merece ser cuidado. Porque pense, cara, se você não cuidar de você, as pessoas que gostam de você vão ficar chateadas, vão ficar desapontadas, porque elas precisam de você. E você não está lá, você não vai estar lá para ajudá-las, você não vai estar lá para dar a sua parte, porque você não está cuidando de si. Agora, o que você pode fazer se você está nessa espiral de autodestruição? O budismo, ele fala muito sobre abraçar o sofrimento. O que significa basicamente abraçar o sofrimento? Muitas vezes a gente tem um problema na nossa vida, a gente tem uma dor, a gente tem alguma dificuldade, só que a gente não a percebe, a gente ignora, né? Até o Miyamoto Musashi, que é o que escreveu o livro dos 5 Anéis, ele fala, né, que é impossível vencer uma batalha com um inimigo invisível, porque você não consegue vê-lo, você não reconhece. E isso se aplica aos problemas. Se você não conhece os seus problemas, se você não tem consciência do que está acontecendo, você está fardado a sempre repetir o mesmo problema. Você está fardado a sempre estar na mesma situação ruim. Então se torna extremamente fundamental você aumentar a sua consciência, você entender o que eu estou fazendo, o que está acontecendo na minha vida, por que eu estou me auto-sabotando, o que pode estar causando isso, sabe? E quando o budismo fala sobre abraçar o sofrimento, isso traz uma paz, porque quando você aceita o que está acontecendo, você agarra o sofrimento, como uma mãe agarra um bebê, você fala, não, tudo bem, eu estou passando por isso, eu aceito que eu estou passando por isso, é um problema que eu tenho que lidar, tudo bem por eu estar passando por isso, eu não sou inferior a ninguém por estar passando por isso. Você aceita isso te dá uma paz maior, isso também aumenta a sua consciência. E para aumentar a consciência, para você conhecer melhor o seu problema, eu botei aqui meditação de 2 jeitos. Por que isso? Porque quando os portugueses, os espanhóis chegaram à Ásia, eles viam várias pessoas meditando e eles nunca tinham ouvido aquilo. Então eles não tinham uma palavra
adequada para se colocar, para refletir sobre aquilo. Então eles começaram a colocar a palavra meditação, meditar, porque na palavra, no original, no português, no espanhol, meditar era basicamente refletir sobre algo, ficar pensando sobre algo. E ao refletir sobre algo, né, e tipo assim, quando eles viam lá os monges meditando, eles achavam que eles estavam pensando, refletindo sobre algo, o que não é verdade, né, eles não estavam fazendo. Só que essas duas visões, tanto a ocidental quanto a oriental, podem ser extremamente úteis. Em que sentido? A meditação ocidental ela é útil para você fazer uma autoanálise, para você entender o que está acontecendo. Então você parar e meditar e pensar, por que eu estou agindo assim? Por que eu estou fazendo isso? O que influenciou isso? O que aconteceu na minha infância? O que aconteceu na minha vida? Como eu comecei a fazer isso? Você meditar sobre isso, você pensar sobre isso, é algo que pode te ajudar muito a aumentar a sua consciência, você entender melhor esse problema, o que causou esse problema. E quanto mais consciência você tiver, mais poder você vai ter para lidar com isso. O segundo jeito de meditar, que é a meditação tradicional, ela vai te ajudar muito nesse tipo de problema, porque quando você medita, você, além de aumentar mais consciência, você começa a entender que você não é sua mente, que você não é seus pensamentos, e essa distância entre você e seus pensamentos te dá poder, tanto sobre o seu comportamento, quanto suas emoções, seus pensamentos, e você se torna menos suscetível a simplesmente agir, né? Porque como que acontecia antes? Acontecia algum fenômeno, que era um gatilho, e você já sentia um sentimento, que já virava uma série de pensamentos, e você já agia. Então, por exemplo, um viciado, ele vê um resto de droga lá na casa dele, aquilo é um gatilho, desperta-se uma vontade. Aí isso nele já bate aquele sentimento, aquela vontade assim de querer mais, o pensamento de, nossa, eu tenho que comprar, eu tenho que ir atrás. E quando a pessoa vai meditando, ela cria uma distância maior e ela começa a ter mais controle sobre isso. Então por isso meditar é muito bom. E a terceira coisa que pode te ajudar muito é começar a escrever. Principalmente na hora de meditar, sabe? Você está pensando muito sobre algo, pegar um diário e escrever. Porque a escrita ela vai te ajudar a pensar de uma forma muito mais profunda e organizada. Porque quando você fica somente com os pensamentos na cabeça, você se perde. E você não consegue ir de uma maneira tão profunda igual escrever. Então a escrita vai te ajudar demais.